É interessante como o pastor Edson foi usado para escrever esse negócio aqui, mano. Porque tem sido a minha oração. E eu me sinto aqui representado nessa palavra. Então eu queria que você ouvisse com atenção, anota, né? A gente vai subir no aplicativo, os líderes receberam o esboço, líderes de células, pode compartilhar na sua célula agora. Mas eu preciso que você preste muita atenção, porque o Senhor vai falar com você. Amém? Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quero que seu coração esteja inclinado, porque eu creio, nós somos imparáveis. Amém? Você crê que você é imparável? Aleluia. Nós somos imparáveis. Nós vamos cantar uma canção no final do culto que diz justamente isso. Nada parou a igreja, nada vai parar a igreja. Amém? Tá? E esse ano é o ano da multiplicação, Esse é o ano de desfrutar realmente da multiplicação de Deus na nossa vida. Eu creio, você desfrutando a parte do Senhor, a multiplicação na sua casa, no seu trabalho, na sua vida dia a dia, mas acima de tudo, eu creio na multiplicação do Senhor em relação ao seu ministério, a sua vida realmente servindo ao Senhor. Tá? E você precisa ter como foco, então, o Senhor na sua vida. Tá? E quando você pensa no Senhor, você precisa pensar na igreja de Cristo. E eu quero começar com você, lendo o texto, ali em 1 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 10. Somente o versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Eu creio, queridos, se nós queremos crescer, queremos avançar, se queremos multiplicar, de tudo que nós devemos guardar na vida da igreja, a coisa mais importante que nós devemos guardar chama-se unidade. Diga unidade. Quero que você fique com essa palavra no coração, porque se queremos avançar, nós precisamos guardar a unidade do corpo. Então tudo que o diabo vai fazer, vai intentar contra você, primeiramente ele vai querer destruir a unidade. O alvo dele é isso, ele quer separar os irmãos. Por isso que às vezes coisas pequenas que acontecem na nossa vida, acontecem na nossa célula, acontecem na nossa casa, visa o quê? Causar divisão. Já percebeu que coisas bobas às vezes no meio de um casal provoca isso? O homem esqueceu, o homem tem mania disso, esqueceu a toalha em cima da cama. A mulher já fica emburrada por causa disso. E tem gente que faz um conflito tão grande por causa disso, que já vi separações em casamento por causa disso. Porque a toalha ficou lá no banheiro, ou porque entrou com o sapato sujo, e qualquer coisa assim, são coisas pequenas e tolas. Na vida da igreja acontece muito isso, porque o alvo do diabo é o quê? Destruir a unidade. Então, se nós perdermos a unidade, a expressão da igreja, ela estará arruinada. Nós não teremos impacto no mundo. Se nós perdemos isso, se nós perdemos a unidade do corpo, o mundo espiritual fica abalado. Nós como igreja não avançamos. Se tem algo que nos para, chama-se divisão, falta de unidade. Nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, você lembra de quê? Da igreja de Corinto. Quando você pensa na igreja de Corinto, você pensa numa igreja problemática. Havia muitos problemas ali. Era uma igreja carnal. Eles tinham problema de carnalidade muito sério. Eles tinham problemas de entendimento doutrinário. Tinha questões sobre casamentos. Tinham problemas ali em relação a dons, comidas consagradas a ídolos e muitas outras coisas. Quando você pega para ler as duas cartas de Paulo aos Coríntios, você começa a perceber isso. Era uma igreja de muito problema. Mas logo no capítulo 1, o que Paulo faz? A primeira coisa que Paulo trata na vida da igreja chama-se unidade. Porque ele via isso como muito importante. E quando ele trata dessa questão, nesse verso pequenininho que nós lemos aqui,
tá? Paulo coloca pelo menos 3 princípios aqui que nós precisamos guardar na vida da nossa igreja. Quantos princípios? 3, tá? Guarda isso, porque isso é fundamental. Peça ao Espírito Santo para direcionar você em relação a esses 3 princípios. Avance no seu coração em relação a esses 3 princípios, que você se posicione em fé quanto a isso. Porque de repente você olha e fala, eu não consigo. Nós não conseguimos por nós mesmos, mas há o Espírito Santo de Deus que habita a sua vida. E se o Espírito Santo habita a sua vida, você é capaz, porque Paulo não colocou isso à toa aqui. Então quero compartilhar com você sobre esses 3 princípios nessa noite. Então, o primeiro princípio que Paulo fala é que nós devemos falar a mesma coisa. Devemos ter o mesmo linguajar. Ele começa, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. O que você está falando? Qual tem sido a sua fala no dia a dia? O que você comunica? Tá? Infelizmente, muitas igrejas estão definhando simplesmente porque estão divididas. Tá? Pensamentos divididos, falas divididas. Tá? E às vezes nós pensamos que divisão é quando um grupo sai. Não gosto do pastor Tiago, nem do pastor Edson, nem do pastor Og. Vamos juntar o nosso grupinho aqui, criar um motim e vamos embora. Tem gente que acha que divisão é só isso. É muito mais do que isso. Tá? Então, quando a gente olha, às vezes é necessário mais pensarmos em separação do que divisão. Nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos ali um momento em que Paulo e Barnabé se separam. A palavra de Deus fala que eles tiveram uma discussão tão feia, foi tão complicado por causa de um outro discípulo, chamado João Marcos. Então, estava tão complicada a situação dele que eles resolveram se separar em relação ao ministério. Então, presta atenção, não houve divisão ali. Houve simplesmente um desentendimento e eles resolvem o quê? Separar. Tá? Separar. Então, às vezes, precisa haver uma separação para que não haja uma divisão. Tá? Então, a unidade ela é muito mais do que só reunir juntos no domingo. Porque somente estarmos aqui, esse grupo bonito, irmãos cantando, louvando, chorando e falando em línguas e outras coisas mais. Mas é muito mais do que isso. A unidade, ela precisa estar no coração, ela tem que acontecer primeiramente no coração. Amós 3:3 fala assim, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Como é que pode andar juntos se não tem acordo? Então, para nós caminharmos juntos, nós precisamos ter concordância. Sem concordância não há unidade. Se nós não concordarmos uns com os outros, nós não avançaremos. Então, se lá na sua célula você não concorda com o seu líder, você não concorda muitas vezes com o seu discipulador, você não concorda com o seu pastor, vou falar, isso nos impede de avançar. Às vezes nós achamos que pecado nos impede de avançar, mas o pecado não nos impede de avançar. Se fosse isso, nós não andaríamos nunca, né? Porque estamos sempre pecando, de vez em quando estamos pisando a bola, mas a divisão nos impede de avançar. A falta de unidade nos impede de avançar. Então eu sei que nós não gostamos, ou quando olhamos, tem tanta denominação, tanta igreja por aí, né? Então eu penso assim, eu gostaria que nós tivéssemos uma igreja só, todo mundo do mesmo jeito, tudo falando a mesma coisa, tudo a mesma maneira. Quero falar para você, é legal, né? Tudo fosse videira seria joia, né? Mas isso não é prático, né? Infelizmente isso não é prático, não é real. Eu sei que nós nos achamos o máximo, nós somos o top das galáxias e tudo mais, tá? Mas isso não é prático, né? E eu sei que parece estranho, mas é bom que haja separações. É bom que haja nós olhamos assim, né? Se começarmos a andar, o Silas, tempo atrás, eles estavam contando quantas igrejas tinha na rua da célula deles. Eles contaram 9, 12, né? Na rua ali. Aí você fala, nossa, mas tanta igreja assim. Eu falei, melhor igreja que boteco, né? Então eu penso assim, melhor os irmãos se reunir para orar do que para beber, né? Então penso dessa maneira. Tá? Então é importante, porque se no coração não há divisão, então a separação ela se torna positiva, ela não é ruim. Tá? Você olha para a igreja, uma igreja sozinha ela não consegue alcançar todo mundo. Tá? É importante que na igreja tenha culto de uma determinada maneira,
Por quê? Porque ela vai atrair certo tipo de pessoas. Outras pessoas, elas se tornam mais confortáveis cultuando de uma maneira. Vou dar um exemplo para você de maneira muito clara. Meus pais são de outra denominação. Eles andaram um tempo conosco na videira. Passaram um bom tempo andando junto. Mas depois os filhos saíram, não saíram da videira, mas um foi para o outro canto do estado, o outro saiu do estado, veio para São Paulo. Quando eu olhei meus pais, eles tinham voltado para a igreja antiga deles. Por quê? Mas lá é muito barulhento, A gente gosta mais calmo, assim, O pastor lá prega 1 hora e pouco, o nosso pastor pega meia hora só. Tem uns que pregam em 15 minutos, eu não sei como é que um pastor consegue pregar em 15 minutos. Eu sei que o Edinho gosta de pregar no dia de oração lá, na live de oração, mas ele fala só 15 minutos, A gente é pastor, gosta de pregar, tá? Então, ou seja, há gosto para tudo. Há irmãos que preferem aquele culto mais formal, mas assim, quando eu era menino era desse jeito, a gente ia lá, a gente cantava 2 hinos do cantor cristão, Então o irmão subia, falava algumas coisinhas, depois cantava mais 2 louvores, e aí, ou seja, era 1h20, 1h30 mais ou menos, o culto acabava. Era o jeitinho de ser, tá? Mas as pessoas, ou seja, elas vão se encaixando, nós não conseguimos falar a linguagem de todo mundo. Então uma igreja local, ela não atinge a todos. Essa diversidade do reino vai fazendo com que a igreja o quê? Prevaleça, que a igreja avance, que a igreja rompa. Então não pense, querido, que diferenças e divergências sejam algo negativo. Nem sempre é. Nem sempre são coisas negativas. Diferenças e divergências são coisas normais, elas acontecem. O problema é o quê? Quando dentro de um mesmo grupo, quando aqui dentro começa a ocorrer grupos pequenos, ou seja, panelinhas às vezes, pessoas que começam a pensar diferente, pessoas que começam a ter um falar diferente, mas quer continuar causando aqui. Isso é um problema, não dá para caminharmos juntos se você fala diferente. E eu creio que o fator principal na vida da igreja é a unidade. Você precisa ter isso no seu coração, é a unidade. E quando um grupo concorda a respeito de qualquer coisa, não tem voz discordante no meio dele, tudo que nós tentarmos fazer, nós faremos. Pensou nisso? Tá? Se nós concordarmos, se você lá na sua célula se une ao seu líder, pensa da mesma maneira que ele, fala da mesma maneira que ele, procede do mesmo jeito que ele, tudo que vocês pensarem, vocês vão alcançar. Se nós, como igreja, tivermos a mesma maneira de falar, tudo que nós intentarmos fazer, nós alcançaremos. Amém? Tá? Porque falamos da mesma maneira. Isso é tão interessante que lá na palavra de Deus, em Gênesis, o Senhor desce para ver o povo construindo Babel. Tá? Era um povo ímpio, rebelde contra Deus. E eles resolveram construir Babel. Isso era uma afronta ao Senhor. Eram pessoas malignas. E eles estavam construindo algo que era totalmente contrário àquilo que Deus queria. Mas ainda assim o Senhor chegou, viu e falou algo extraordinário. Olha o que diz Gênesis no capítulo 11, versículo 6. Projeta para a gente, por favor. Gênesis 11, 6. Tá? E o Senhor disse: eis que o povo é um. E todos eles têm a mesma linguagem, falam do mesmo jeito. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ou seja, o que Deus estava falando com aquele povo? Eles querem construir uma torre que vai até o céu. Eles estão unidos, têm uma maneira certa de falar, estão falando todos do mesmo jeito. Então eles vão conseguir. Deus falou, preciso fazer alguma coisa porque eles vão conseguir. Porque o coração estava naquilo. E era um povo ímpio. Agora olha só. Se a unidade funciona para quem é ímpio, aqueles que queriam fazer algo contra Deus, imagine o que a unidade fará se nós, como igreja, fizermos algo em concordância com aquilo que Deus quer. Já parou para pensar? Essa cidade será pequena para nós. E toda a região, toda a aglomeração será pequena para nós.
Porque se nós tivermos o mesmo coração, a mesma maneira de falar, tá? Do mesmo jeito. Então, tudo isso, aí eu creio que é por isso que Paulo diz aos Coríntios: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Tá? Então, igual aconteceu lá em Gênesis, da mesma maneira, do mesmo jeito. Então, se nós quisermos avançar, nós precisamos aprender a falar a mesma coisa. Do mesmo jeito, da mesma maneira. Não pode haver entre nós irmãos que se levantam para falar diferente, irmãos que desejam ser diferentes. Isso é do ego, isso precede do nosso ego, da nossa vaidade. Pessoas que têm desejo de se aparecer, de destacar-se. Eu penso diferente, quero falar diferente aqui. Tá? Então, se você fala diferente, não tem razão de estar aqui. Sei que às vezes é difícil, né? O pastor fala: irmão, se você está falando diferente, é melhor que não esteja. E realmente é realidade, querido. Para que destoar? Você pode chegar no lugar onde há pessoas que falam iguais, ou igual a você, da mesma maneira que você. Né? Tem muita gente que ela é muito cheia de vaidade intelectual. Elas discordam simplesmente para falar que não segue ninguém, para dizer que são originais. Felizmente, esse espírito tem destruído muitas igrejas. Se você quer ver o mover de Deus, quer ver a igreja avançando, tá? Nós precisamos rejeitar todo espírito que fale diferente. Todo espírito que venha falar diferente, precisamos rejeitar. Eu creio que você já viu aqueles pastores da televisão, vão lá, parece que eles decoraram o mesmo jeito de falar, decoraram a mesma fala, né? E é interessante que eles usam até o mesmo tom de voz, já viu? Mesma maneira. Mais uma vez, um repórter perguntou para um desses pastores por que eles falavam do mesmo jeito. Qual era a razão de falar assim? Então o pastor foi emblemático na maneira dele responder. Ele disse o seguinte: nós falamos do mesmo jeito porque nós temos o mesmo coração. Tá? Isso é verdade, querido. Nós precisamos ter o mesmo coração. O mesmo coração. E é isso que você precisa colocar dentro de você. Então nós não percebemos, nem percebemos, mas há um jeito de falar no nosso meio. Nós temos um jeito peculiar de falar. Você conversa com pessoas de outras denominações, você vê que eles falam diferente de você. A maneira de falar é diferente. As pessoas de fora, elas precisam perceber isso na sua vida. Elas percebem. Elas percebem. Eu estou trabalhando num condomínio onde moram irmãos da igreja aqui, né? E aí eu cheguei esse dia atrás, estava lá fazendo um serviço no parquinho lá, e a menininha chegou. Acho que ela viu no carro atrás videira, alguma coisa assim, ou ela ouviu alguém falando. Falou: você é da igreja videira, né? Eu falei: eu sou. Eu vou na célula ali, da Alê, né? Então eu falei: legal, né? Você é pastor, né? Eu falei: eu sou. Eu não tenho nome, eles me chamam de pastor, né? O pastor, seu nome é pastor, ele é pastor, o pastor perdeu o nome. Tá? Então, ou seja, eles reconhecem a nossa maneira de falar, o nosso jeito de agir. Então, onde você vai, você tem o seu jeito de ser. E nós somos uma igreja, e como igreja, nós precisamos ter isso no coração, tá? Falarmos com o mesmo coração, temos o mesmo coração. Já observou marido e mulher, como é que é? Vai passando o tempo, eles começam a falar igual, a agir igual, Nossa, são tão parecidos, aconteceu, E você acha que eles são iguais, eles não são iguais, mas depois de tanto tempo de convivência, tanto tempo de relacionamento, os corações se tornam unidos, tá? A esse mesmo coração. Quanto mais o tempo passa, você com o coração unido com a sua esposa, com o seu marido, mais essa realidade se destaca, mais isso aparece. Tá? Por quê? Porque vocês falam a mesma coisa. E a situação dentro da minha casa mesmo, que às vezes eu falo, ou vou conversar com um dos meus filhos, e Isabel principalmente fala com ela: você vem, minha mãe já falou isso tudo. Eu falei: mas puxa, já falou. Por quê? Porque nós falamos igual, nós não conversamos para falar a mesma coisa.
tá? Mas nós falamos igual, nós temos o mesmo coração. Precisamos ter isso, falar a mesma coisa como igreja. Amém? Tá? Então guarda esse princípio. Tá? Quer uma igreja que avance, quer uma igreja que multiplique, quer uma igreja que rompa, aprenda a falar a mesma coisa. Tá? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, Paulo diz que nós devemos ter a mesma disposição mental. Tá? Então ele diz assim: antes que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Tá? Precisa ter isso no seu coração. Então, além de falar a mesma coisa, Paulo fala que você precisa ter a mesma disposição mental. Isso significa que nós devemos ter uma mesma maneira de ver as coisas. Precisamos ver igual. Tá? Ver do mesmo jeito, do mesmo ângulo. Então, nesse ponto, nós precisamos perceber a diferença entre duas palavras, união e unidade. Você sabia que são coisas diferentes? Então, Paulo exorta para que haja unidades, unidos na mesma disposição mental. Não é para haver simplesmente uma união. Há pessoas, quando acontecem, por exemplo, algum desastre natural, as pessoas se unem para ajudar, não é? Mas não há uma unidade, há apenas uma união de pessoas para cumprir um propósito só. A unidade é muito mais. Tá? Uma coisa é nós termos unidade, outra coisa é nós termos a união de crentes. Tá? A unidade gera edificação na vida da igreja. A união, ela só gera um amontoado de pessoas. Tá? Para que você entenda isso melhor, tá? A unidade é como um purê de batatas e a união como um saco de batatas. Então você pega o saco de batata, tem um monte de batata juntinhos lá. Tá? Mas a unidade não. A unidade, ela vai muito mais além do que isso. Tá? A unidade é quando as batatas se transformam, são cozidas, amassadas e se forma um purê. Dá para separar de novo? Não dá, você pode fazer várias batatinhas ali, mas todas estarão com a mesma essência, do mesmo jeito, da mesma maneira, porque é um purê dentro do prato. Tá? Batatas cruas não podem ser unidas. Tá? É necessário que elas sejam amaciadas pelo fogo do Espírito. A unidade tem um preço de fogo. Entendeu isso? Há um preço de fogo da parte de Deus. Tá? Então a unidade, ela tem que gerar quebrantamento. Então, se não há unidade, não há o fogo do Espírito. Sem fogo do Espírito não tem como acontecer a unidade. Tá? Então, além de cozinhar as batatas, também nós precisamos fazer o quê? Descascar as batatas. Elas precisam ser descascadas. Na palavra de Deus, a casca, ela simboliza a aparência, o orgulho. Então, tirar as cascas fala da renúncia do ego. E eu sei que é difícil a gente renunciar ao nosso ego. Eu falo que o ego é como um bichinho de pé. Acho que vocês não conhecem bichinho de pé aqui, não. Quem conhece bichinho de pé aqui? Tem bastante, legal, né? Então, já viu como é que funciona o bichinho de pé? Então, o seu ego é igual um bichinho de pé. Tá? Faz o quê? Você vai e pega lá, é só uma pulguinha pequenininha, é algo tão insignificante, mas ele entra bem no cantinho da unha. E ele gosta de entrar no cantinho da unha do dedinho do pé, já percebeu? Quando era menino eu pegava bastante. Tá? E aquilo entra lá. Qual é a primeira coisa que acontece? Quem já pegou bichinho de pé aqui? Já diminuiu a galera, né? A primeira coisa que acontece é uma coceirinha gostosa, né? Viu? Começa a dar aquela coçadinha gostosa, lá você fica lá, coceirinha boa. Tá? Mas aquilo é um parasita, ele está te comendo, você nem percebe. Né? E aquilo fica uma semana. Quando tira uma semana, você tira uma polota do dedinho do pé, cresce outro dedinho do lado. Né? Ele te comeu, né? Te corroeu por dentro e você achando bonito aquilo. O ego faz isso conosco. O ego começa a nos corroer por dentro e nós nem percebemos. Né? Porque nós achamos que, não, eu tenho direito, não, mas nem olha para mim. Como é que ele pode fazer tal coisa comigo? Eu não perdoo fulano de tal. Tudo isso chama-se orgulho. É o nosso ego inflado.
Você precisa catar. Vai, lá em casa era minha mãe que tirava o bichinho de pé, né? Juntava, ficava quieto, menino. E ela cutucava aquilo com a agulha para lá, para cá, até ficar no ponto. Né? Arrancava aquela bolota do pé. E ficava aquele buraco no pé. O que ela fazia? Tacava o famoso metiolate. Quem já experimentou isso sabe o que é. É assim que você vira homem. O metiolate no dedinho do pé. Né? E aquilo ardia. Tá? Às vezes nós precisamos lidar com o nosso ego, né? E descascar, ser descascado pelo Senhor, às vezes é difícil, né? Às vezes dói. Quando alguém faz algo injusto contra a gente, quando alguém não se lembra da gente, quando alguém se esqueceu, então o seu ego canta nessa hora, não canta? Quando você é esquecido, quando você se dedica tanto, e aqui o pastor vem agradecer todo mundo, você que se dedicou tanto, o pastor esqueceu do seu nome, você sai, nunca mais eu vou ajudar. Seu ego precisa ser tratado, você precisa ser descascado pelo Senhor. Então o ego precisa ser tratado, essa aparência, esse orgulho. Então tirar a casca é renunciar o ego. Então aqueles que desejam manter sua diferença, sua originalidade, né, estão lutando contra a unidade. E o individualismo, ele tem sido um grande impedimento ao avanço da obra de Deus. Não andamos sozinhos, tá? Não andamos sozinhos. O individualismo, ele quebra a unidade, ele impede que o purê seja feito. Então, só podemos falar a mesma coisa se nós tivermos a mesma disposição mental. Tem gente que gosta de ser batata sozinha, porque são orgulhosos. Eles dizem, eu tenho minha própria opinião, tenho o meu jeito de ser, tenho o meu jeito de fazer. Vou falar uma coisa para você, eu vi um pastor dizendo um negócio uma vez, falou, nossa, já viu quando o pastor fala, você fala, como é que ele disse isso? Não, a reunião, o irmão se levantou e falou, eu tenho uma opinião. Aí o pastor nem deixou ele dar opinião, falou o seguinte, irmão, com certeza a sua opinião é muito boa, mas aqui ela não vale nada, porque o que importa é aquilo que o Senhor quer. Entendeu, querido? Não sei se você está me entendendo, né? Parece tão áspero, tão grosso, mas o que importa nessa igreja aqui? A minha opinião, a opinião do pastor Tiago, a opinião da liderança? O que importa é aquilo que o Senhor diz. A minha opinião não vale nada. Você entendeu isso, querido? Pensar a mesma coisa é abrir mão da sua opinião, é abrir mão daquilo que você acha. Que importa o que eu acho? Que importa que às vezes me encontrem ou não me encontrem? Eu sempre penso o seguinte, eu creio que se você precisa pensar dessa maneira também, seja você líder ou simplesmente um membro da célula, você não está para servir a homens. Nós servimos as pessoas sim, mas primariamente você deve fazer tudo para a honra e glória do Senhor. É a Ele que é a glória, não a nós. Então eu sirvo o meu irmão, se ele vai me agradecer depois, não tem problema. Se ele lembrar de mim, tudo bem. Se não lembrar, tudo bem também. Por quê? Porque eu tenho a mesma disposição mental. Entende, querido? Você não precisa ficar gostando das pessoas. Será que você pode trabalhar perto de alguém que você não goste? Eu falo para você, você pode. Você é capaz. Você pode fazer sim. Por quê? Porque você tem a mesma disposição mental. Então se você olha para o irmão e fala, não tem muita afinidade com o irmão. E daí que você não tem afinidade com o irmão? Você tem a mesma disposição mental que ele? Tem o mesmo desejo de andar com ele? Da mesma maneira que ele? Se você tem essa mesma disposição mental, você vai ver que o Espírito está agindo e o purê está sendo formado. A união somente ela pode nos levar a realizar grandes coisas, mas para realizarmos grandes coisas para o reino de Deus,
nós precisamos ter unidade. Eu creio que nós podemos nos unir aqui e fazer um grande evento nessa cidade. Oh, legal, tudo bem. Talvez a videira fique famosa com um grande evento. Mas será que nós queremos viver de grandes eventos? Eu creio que você pode fazer algo extraordinário lá na sua célula. Simplesmente tendo um povo que tem a mesma disposição mental. Só ter a mesma disposição mental. Tá? Apenas a unidade, ela vai produzir a edificação de verdade. Tá? É a mesma diferença nós encontramos entre um depósito de materiais de construção e um edifício. Então lá no depósito de materiais de construção tem tudo o que se precisa para construir o edifício, certo? Mas nós não podemos dizer que lá no depósito de materiais de construção tenha muitos edifícios. Não é verdade? Temos muito material, mas não muito edifício. Tá? Lá você encontra os tijolos juntinhos com outros tijolos. Você encontra areia no monte de areia. Tá? Você encontra ali a ferragem todas juntas, pertinho, ferro mais grosso, mais fino, mas você encontra tudo lá, sacos de cimento, você encontra ali muito material de acabamento, e tudo ali você encontra. Mas ali não é um edifício. Para se tornar um edifício, você precisa pegar aquele monte de material e conectar um ao outro. Somente após essa conexão que você vai ter um edifício. Tá? Você olha para o nosso edifício aqui, e você vê, legal, tá, tudo bem, mas você não sabe a estrutura que se tem por baixo disso, para manter em pé. Ou a estrutura que se tem em cima para manter a cobertura. Então, querido, quero falar algo para você. De repente você é só uma coluna que ninguém vê, mas é uma coluna que mantém firme o edifício, porque você foi edificado nela. Talvez você está ali só para sustentar. Ninguém te olha, ninguém te percebe, mas você é um sustentáculo nessa obra. Sabe por quê? Porque você tem a mesma disposição mental. Você foi amaciado pelo Senhor. Você foi descascado do seu orgulho. E você foi unido com o seu irmão. Formou esse purê de batata. E agora nós avançamos para a multiplicação. Esse é o alvo, esse é o propósito que devemos ter no coração. Tá? Então todas as igrejas possuem crentes reunidos, mas nem todas possuem unidade. Porque a unidade é que nos faz avançar. Os crentes reunidos, que são simplesmente crentes reunidos que estão lá numa reunião, muitas vezes podem ser como fermentos levedando a massa. Estão ali sentados, mas eles não têm interesse em receber a palavra. Estão ali muitas vezes para olhar o pregador, o que ele está falando, o chique dele, a maneira dele. Nossa, veio lá de Rondônia, né? Esse jeito caipira de falar, aqui para São Paulo, como é que pode? Né? Muitas vezes há pessoas assim, que só estão aqui para ver, para olhar. Tem gente que muitas vezes fica pronto para criticar, para sair daqui e colocar lá no Instagram, na rede social, o que ele achou, como é que o pastor pode falar um negócio desse, como é que pode ser desse jeito, ou dessa maneira. Você vai fazer isso comigo? Eu não sei, eu pouco olho rede social, então, vai saber, tranquilo, estou em paz. Tá? Mas, querido, infelizmente há pessoas que fazem isso. Eles estão fazendo o quê? Levedando a massa. Ao invés de servir, quer puxar o tapete do líder. Porque ele não faz como gostaria. Igreja muitas vezes cheias de pessoas, com muita gente, gente polida, gente política, que chega ali, todo mundo educado, cumprimentam uns aos outros, mas o que desejam é a queda. Tem gente que está pronto para ver a queda do outro. Temos muitos pastores de internet hoje que o que eles esperam é que um crente caia. Tem prazer em ver isso. Tá? Que unidade há no corpo assim? Não há. Tais igrejas, elas não conseguem participar do mover de Deus, porque os membros não estão dispostos a se tornar um purê. Quantos querem se tornar um purê? Ter essa disposição de edificar a igreja, de sermos um, temos a mesma disposição mental. Então nós falamos a mesma coisa e nós pensamos a mesma coisa.
Deus, Ele abomina aqueles que só possuem um sorriso diplomático, mas que por detrás querem simplesmente minar a visão, querem acabar com a visão. Eles criticam seus líderes, levedam a massa com suas atitudes rebeldes. Não querem ser purê. Pode até pegar a batata crua e triturar ela, mas não dá para fazer purê. Isso é engano. Isso é engano. Tá? Então nós precisamos ter a mesma disposição mental. E o terceiro princípio que você deve ter é ter o mesmo parecer. Tá? Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, unidos no mesmo parecer. Tá? Então, além de falarmos a mesma coisa, termos a mesma disposição mental, Paulo diz que nós devemos todos ter o mesmo parecer. O que é isso? É termos a mesma opinião. Né? Nós pensamos da mesma maneira, nós falamos do mesmo jeito e nós temos a mesma opinião. Tá? Tem gente que acha que isso é impossível. Tá? Não dá para isso acontecer. Eles dizem que não conseguem ter a mesma opinião nem em casa, com o marido, com a esposa. Como é que vai ter a mesma opinião na igreja? Aí você fala, alguns são São Paulinos, outros são corintianos, outros são palmeirenses. Querido, não importa, você pode ser o que você quiser. Torcer para o time que você quiser. Tá? Pensar como você quiser nessas questões naturais. Não importa como você pensa, pode haver um monte de divergência, não tem problema. Tá? Você não precisa ter a mesma opinião política. Tá? Você não precisa ter a mesma opinião em relação ao time de futebol. Você não precisa ter a mesma opinião em relação se você gosta de tênis ou de sapato, camisa ou camiseta. Isso são coisas naturais. Então, quando nós devemos ter a mesma opinião, são em relação às questões espirituais. Quando nós falamos sobre salvação, precisamos ter a mesma opinião. Quando nós falamos sobre enchimento do Espírito, vida eterna, novo nascimento, então todos precisamos falar da mesma coisa, porque nós temos a mesma opinião, do mesmo jeito. Tá? Você fala, mas não posso pensar diferente? Existem algumas coisas que nós não precisamos concordar, que a Bíblia nos dá esse direito, mas coisas essenciais não. Tá? Então talvez é uma coisa que não é bíblica, mas nós precisamos andar em concordância. Nós somos uma igreja em células, nós funcionamos nas células, nosso jeito de ser igreja é assim, tá? É assim que nós somos. Mas você talvez fale assim, não, eu prefiro a igreja tradicional, onde vai lá e tem a salinha dos adultos, dos jovens, das crianças, onde tem isso, aquilo. Nós só fazemos um culto na semana. Se eu quero aprender, eu tenho que fazer curso de maturidade, CTL. Eu prefiro sentar lá na escola dominical e participar assim. Eu falo para você, então você não está no lugar certo. Tá? Você não está no lugar onde você realmente tem a mesma opinião. Tá? Você, não, é assim mesmo que eu sou, é desse jeito que eu sou. Tá? Então, isso é ter a mesma opinião. Existem assuntos que nós precisamos guardar no coração. É assim que nós somos como igreja. É desse jeito que nós somos como igreja. Então, por exemplo, nós como igreja, nós temos a visão dos vencedores. Nós somos uma igreja de vencedores. Tá? Então, você precisa saber o que é isso. E ter isso no seu coração, manter a sua opinião quanto a isso. Então, eu creio que Paulo tinha em mente aquilo que Jesus disse em relação que um reino dividido não pode subsistir. Se a igreja vai prevalecer, ela precisa caminhar em unidade. O inimigo sabe que a única forma dele prevalecer contra a igreja é produzindo divisão no meio do corpo. Mateus 12, 25, é onde Jesus fala. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, se nós lutamos uns contra os outros, nós não prevaleceremos. Aí eu creio que Paulo tratou com a igreja de Corinto justamente isso,
Em primeiro lugar, porque ele tinha muitas outras coisas a tratar. Mas a coisa mais importante que resolveria as outras é: vocês precisam, irmãos, ter a mesma opinião sobre tudo, ter o mesmo coração, falar da mesma maneira. Uma vez que nós temos essa unidade, as outras coisas são triviais, as outras coisas são menos importantes, nós resolveremos. Entendeu, querido? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Né? Talvez você olhe assim: eu tenho discordância com o irmão, com a irmã. Eu não acho meu líder tão assim, né? Eu preferia tal coisa desse jeito. Querido, você precisa tratar isso no seu coração, lidar com isso na sua vida, para ter o mesmo parecer. Então Jesus foi muito claro: se Satanás está dividido, como é que seu reino subsiste? Então, se a igreja divide, se a célula divide, se o discipulado divide, como é que subsiste? Entende? Não tem como subsistir. Se a sua casa racha, como é que subsiste? Não avança, não vai. Se nós formos divididos, nós não podemos prevalecer contra o diabo. Então, como prevalecer a nossa obra? Então, antes de nós avançarmos como igreja, antes de nós rompermos como igreja, nós precisamos lidar com a unidade. Unidade do corpo de Cristo. Há uma canção do Asaf Borba, eu gosto muito dessa canção, que diz que na força do Espírito Santo, nós proclamamos que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Então, se queremos ser um só coração, nós temos um preço a pagar. Há um preço a ser pago. E o primeiro preço a ser pago é rejeitar as preferências pessoais. Você precisa aprender a rejeitar a preferência pessoal. Isso é um grande fator de separação e divisão. Preferências pessoais. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que servi-lo de acordo com aquilo que Ele deseja. Quais são as preferências do Senhor? O que Ele quer? O que Ele faria? Como é que o Senhor agiria nisso? Você faz esse tipo de pergunta? Você questiona assim? Ou só vai vivendo a vida? Então precisamos olhar para aquilo que é preferência do Senhor. Então eu sei, ter preferência é normal, é natural, é inevitável. Mas o problema surge quando nós aceitamos somente ser edificados, exortados por um determinado líder. Se aquele líder falar na minha vida, eu aceito. Se não, eu não aceito de mais ninguém. Ele é o homem espiritual, ela é a mulher espiritual para falar na minha vida. Se de repente o irmão que você sabe que é bem carnal vem falar na sua vida, como é que pode esse miserável falar na minha vida? E pior, o miserável tem razão no que fala. Dá mais raiva ainda, né? Você respira fundo. Mas como eu falei, minha preferência não pode prevalecer. Não pode prevalecer. São as preferências do Senhor. Então esse é o primeiro preço. O segundo preço que nós precisamos pagar é reconhecer que tem diferenças e tem diversidade na vida da igreja. Nós somos diferentes. Há diversidade entre nós. Tá bom? Uns magrinhos, outros gordinhos, né? Uns carecas, outros com cabelo, né? Uns branquinhos, outros mais escurinhos, né? Uns falam grosso, outros falam fino. Então há diferença no nosso meio e vai haver, e há diversidade. Se você for na minha casa é de um jeito, mas se você for lá em Cajamar na casa do Edinho é de outro jeito. Se você for lá na casa do pastor Og, é outra maneira de ser. E assim vai, irmão. Você pode visitar todo mundo aqui da igreja, um por um, família por família. E olha que eu já fui em algumas casas, né? Ou fazer serviço ou visita, mas já fui. São todos diferentes. A diversidade. Nós somos diferentes. Tá? Nós temos gostos diferentes. Um gosta de azul, outro gosta de amarelo, um gosta de rosa, outro gosta de verde. E por aí vai. Entendeu? Essas são as nossas diferenças, nossas diversidades. Né? Mas quando nós falamos em unidade, as pessoas pensam em uniformidade.
Mas não é assim. Deus ama as diferenças, né? Deus fez você do jeitinho que tem que ser, com o temperamento que tem que ter, para ser moldado à imagem de Cristo Jesus. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Essa sua personalidade, seu jeito de ser, você vai levar para a eternidade. Entendeu? Você vai levar o seu jeitinho de ser para a eternidade. Nós seremos plenamente aperfeiçoados no Senhor. Mas você tem essa personalidade, vai levar ela com você. Essa é a sua singularidade, é o seu ser. Deus te fez assim. Pode dizer amém? Que eu vi que ficou todo mundo quieto. Falei, acho que eles não querem assim não, quer ser mudado, né? Talvez sua mente precisa mudar, né? Talvez o Senhor me fez assim. Eu tenho coisas boas, eu sei que tem coisas a ser tratadas na minha vida. Todos nós temos, tá? Mas as coisas para ser tratadas, o Senhor aperfeiçoará na sua vida. Você vai avançar, né? Tem igreja que está tentando produzir clone. Não funciona, querido. Então a vontade de Deus é gerar filhos, né? E quem tem filhos sabe, quem tem mais de um filho, tem 2, 3, sabe, eles são diferentes. Imagina antigamente, hoje é difícil encontrar um que tem 10, 12, né? Mas antigamente tinha, a família produzia um time de futebol inteiro, ia lá. Então você olha assim, imagina a mãe daqueles meninos, como é que era? Um estava chegando já 18 anos, outro estava com um aninho só, e ela sabia a diferença de cada um, pode ter certeza disso, a singularidade de cada um, e ela sabia que nenhum era igual ao outro, mas todos eram parecidos, eram irmãos. Nós somos irmãos, amém? Você vai levar isso para a eternidade. Você vai viver com essa criatura que está do seu lado por toda a eternidade. Você pode dizer amém? Então tá bom, né? Que vai que o irmão olha e fala assim, não sei se eu quero viver com você na eternidade não, hein? Então o Senhor está te aperfeiçoando para isso. Nós vamos passar a eternidade juntos. Se você não quer passar a eternidade com o irmão, precisa ser tratado alguma coisa aí, tá? A gente fala, precisa se converter, né? Precisa lidar com isso, bom? Porque frutos, os filhos, eles são frutos de amor. Mas os clones, eles são frutos da arrogância, da vaidade, né? Eu me acho tão maravilhoso, tão perfeito, que o mundo precisa ter pelo menos uma dúzia de mim, iguaizinhos a mim, tá? Então imagina isso. E eu acho, querido, que realmente um monte de clone haveria unidade, mas não haveria diversidade. Diversidade é algo tão legal, tão extraordinário, né? Só para que vocês tenham uma ideia, vou dar um exemplo nosso aqui. Normalmente eu, pastor Tiago, pastor Og, sempre estamos juntos nas nossas imersões, capacitações por aí. E é incrível a nossa singularidade, né? A gente percebe isso visivelmente em nós três. Pastor Tiago, ele leva 3 bolsas dentro da bolsa dele, para poder organizar as coisas dele. O pastor Og amontou em 2 sacolinhas, né? E eu mesclo um pouquinho, põe na sacola um pouco, outro pouco na bolsa. São mais ou menos. Mas isso é nítido, a diferença. E nós caminhamos juntos, e caminhamos bem, graças a Deus. Entendeu? Mas é o nosso jeito de ser. Eu sou o contador de piadas sem graça. Pastor Tiago vem falando, nossa, essa foi ruim, Edson. Mas ele me tolera. Fazer o quê? Então, mas é o nosso jeito de ser. E essa diversidade não atrapalha a nossa unidade. Entendeu, irmão? Sei que é engraçado a gente ver esse negócio, né? Mas é a verdade. Você precisa olhar para o seu irmão, e às vezes o seu irmão vai te chatear, vai te magoar, né? Tenho falado nós 3 aqui, porque nós estamos sempre juntos. Isso acontece com a gente de vez em quando, um chateia o outro, um magoa o outro. Mas isso não nos para, isso não nos impede de caminharmos juntos. Nós tratamos, ou tratamos conosco mesmo, ou tratamos um com o outro. Entendeu?
Porque é a situação que de repente eu olhei para o pastor e falei, nossa, esse monte de bolsa, eu fiquei chateado, porque que monte de bolsa para montar, para que isso? Não precisa disso, né? Aí fiquei magoado, eu preciso falar com ele, fiquei chateado com você, porque você usa um monte de bolsa. Percebe que não tem lógica? Às vezes nós ficamos chateados por coisas assim, não é verdade? Você precisa fazer o quê? Trata seu coração. Trata seu coração. O irmão só é diferente de você. Paga o preço. Paga o preço. Você tem disposição para pagar o preço? Estar em unidade é viver um tipo de aliança. Aliança com os líderes, aliança com os irmãos. Eu ouço às vezes líderes dizendo serem discípulos de pastores de outras igrejas. Eu vou ser bem específico aqui em relação a isso, irmão. Nós somos da Igreja Videira. Nós temos nosso líder, pastor Aloísio, nossos líderes e outros líderes aí dentro da Igreja Videira, dentro da nossa denominação. Mas eu vou ser mais específico, presta atenção. Você tem o seu líder de célula, você tem o seu discipulador, você tem o seu pastor. Seja um com eles, entendeu? Já pensou, você chega aqui, é discípulo do pastor Tiago, está aqui, mas eu preferi estar lá com o pastor Naor, porque ele é mais legal, tá? Nós andamos com ele, nós temos um coração com ele, mas você precisa estar aliançado com o seu pastor, entendeu? De repente com o seu líder, você olha assim, mas aquele discipulador lá é mais legal do que esse discipulador aqui. Irmão, você precisa tratar seu coração, paga o preço para andar com o seu discipulador. Talvez você é membro de célula, mas eu gosto mais daquele líder de célula lá, que ele é mais legal, mais carismático, mais isso, mais aquilo, torce para o mesmo time que eu. Essas coisas são triviais, querido. Trata seu coração para andar com ele, para ser um com ele, para ter aliança com ele. Se você está aqui, mas seu líder, seu discipulador, seu pastor, ele precisa estar aqui também. Se ele não está aqui, está em outro lugar, isso é confusão. Isso é Babel. Babel é o resultado de separação e perda de unidade. Não foi isso que Deus fez? Deus causou confusão, porque Babel quer dizer confusão. Deus causou confusão lá no meio daquele povo que tinha um só coração, que estava unido num só propósito. E aí fez o quê? Se dividiram, separaram, foram embora, um para cada canto. Então, se de repente o seu coração não está ligado, não está conectado, não está aliançado aqui, talvez você precise repensar em estar aqui. Então você precisa colocar isso sobre a sua vida. Você é uma batata fora da panela em sua igreja local. Você não faz parte disso. Você precisa estar unido com esse mesmo coração. Você está tentando edificar uma obra dentro de outra obra, uma igreja dentro de outra igreja. Isso é confusão. O resultado é divisão. E o último preço a ser pago pela unidade é entender que não é você quem determina a visão da sua igreja local. Não é você que diz. Então não tenta mudar a visão dos seus líderes. Se a sua visão é diferente, você precisa ir para o lugar onde a sua visão vai ser igual. Um lugar onde pratique a mesma visão que você tem, a mesma visão que você acredita. Separação não é divisão. Entenda isso. Isso é honestidade. E a equação da morte é essa: visão mais visão é igual a divisão. Tentar misturar visões vai definhar, vai gerar divisão. E para nós encerrarmos, certa vez, um homem ele foi visitar um hospício. E o enfermeiro pacientemente mostrou todas as áreas do hospício, como é que era, né? E a pessoa que estava visitando, ele ficou intrigado. Porque ele viu a desproporção que era entre o número de funcionários e a quantidade de internos que havia naquele lugar. E ele chegou para o funcionário e perguntou assim: vocês não têm medo que esses loucos se amotinem e agridam vocês? Afinal, o número deles é muito maior que o de vocês. E o enfermeiro respondeu: não precisa se preocupar não. Ninguém aqui precisa ficar com medo. Loucos
nunca se unem. E sabe por quê loucos nunca se unem? Porque se você pega um louco e vai conversar com ele, tenta persuadir, uma vez que ele fala que ele é Napoleão Bonaparte, você não vai conseguir mudar a mente dele. Você não consegue persuadi-lo a dizer que ele não é Napoleão Bonaparte. Aí eu pergunto para você, você tem um coração para ser persuadido? Como é que é? Sei que é difícil nós falarmos a mesma coisa. Nós temos a mesma disposição mental. Nós temos o mesmo parecer. Mas isso não é impossível. Se fosse impossível, o Senhor não nos daria esse mandamento. Quero falar para você que na força do Espírito Santo, nós podemos ser realmente um povo unido na mesma maneira de falar, unido na mesma disposição mental, unido no mesmo parecer. E eu quero falar para você, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não há limite para tudo que nós intentarmos fazer, tudo que nós buscarmos fazer. Eu creio nisso. E você, crê nisso também? Podemos nos unir nesse propósito, de sermos um no Senhor, de pagarmos um preço no Senhor, de mostrar para essa cidade, eu digo não somente essa cidade, mas você mostrar, você que mora lá em Itupeva, mostrar para aquelas pessoas lá, você que mora em Cajamar, Cabriúva, Campo Limpo, Várzea, mostrar naquela cidade que nós somos imparáveis, porque nós somos unidos no Senhor e nada nos para. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus. É importante, querido, você ter isso no coração. Quem nós somos como igreja. Porque às vezes nós cantamos, nós falamos, nós dizemos, mas o nosso coração não está disposto muitas vezes a perdoar, não está disposto a caminharmos juntos, e nós falamos algumas palavras, às vezes aqui na frente pregamos, nossa pastor, como é que ele pode falar isso? Querido, a gente fala porque a gente ama você, e se o seu coração não está conosco, não tem razão de você ficar. Isso vai só machucar você e machucar a gente também. Entendeu? Então você precisa colocar o seu coração onde você está. Tá? Colocar a sua paixão nisso também. Nós somos apaixonados pelo Senhor. Nós temos o coração no Senhor. Amém? Tá? E antes de nós participarmos da ceia do Senhor, porque a ceia é o símbolo da nossa unidade em Cristo Jesus, meu desafio é você cantar essa canção que nós vamos cantar com o seu coração empolgado no Senhor, porque você é unido com o seu irmão, então nada pode nos parar, tá? Que a cada dia que você levantar essa semana, você diga, não somente para você, mas como igreja, nós somos imparáveis, porque nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor então. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você vai colocando seu coração diante do Senhor para viver essa realidade em Cristo Jesus.